Bem, eu realizei o curso de agronomia na Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz. Realizei o mestrado e doutorado também na Exalc, em solos e nutrição de plantas. E durante esse período fiz um curso muito importante na Costa Rica, um seminário para professores de fisiologia vegetal, durante o mestrado. Cursos prévios foram aproveitados no mestrado. E logo após o doutorado, nós fomos para Columbus, Ohio, para fazer uma especialização com o Dr. Carl Swanson, que trabalha com translocação orgânica. Mas eu acho que durante a carreira o importante foi que nós fizemos um número de cursos muito interessantes, cursos relativamente curtos, mas esses cursos, vamos dizer, plasmaram aí os caminhos que a gente foi seguir na fisiologia vegetal. E é claro que a gente muitas vezes segue algo que anteriormente já era realizado aqui na Exalc, com o professor Eduardo Ferraz, que iniciou os trabalhos aqui na Luiz Queiroz. E o Eduardo Ferraz trabalhava com uma ecofisiologia, ou então uma fisiologia aplicada às culturas, não é? E dessa maneira nós também gostamos muito de trabalhar com as plantas cultivadas. Então, nesse sentido, a resolução de problemas dessas plantas nas diferentes áreas da fisiologia nos atraem bastante, né? Então é isso que nós fizemos, e eu devo dizer que essas contribuições para que nós melhorássemos muito nosso padrão inicial em fisiologia vegetal deve muito ao professor Otto Gesso Kroppmann, porque o Dr. Otto organizou aqui no Centro de Biotecnologia, desde a época do SENA, depois na bioquímica e depois na química, onde ele se encontra, o CEBITEC, uma série de palestras, uma série de cursos, trazendo realmente professores convidados de alto nível, e nós não perdemos nenhum desses cursos que ele ofereceu. Eu acho que com um bom aproveitamento, né? E também durante essa estadia na Ohio State University, que eu considero assim muito importante também, porque eu acho que para se dar uma pós-graduação a gente tem que ter algum treinamento no exterior, para saber como funciona lá no exterior, como realmente os alunos são solicitados, não é? E nós vivemos isso na década de 70 durante um ano, não é? E que foi muito importante para a nossa formação, não é? Bem, a partir disso nós temos trabalhado desde 1969, quando fomos para a Unesp de Jaboticabal. Trabalhamos lá durante 4 anos, até 1972, quando viemos para a Exalc, onde prestamos concurso a partir de Jaboticabal. Jaboticabal também foi muito interessante, porque a Unesp estava nos seus primórdios, e nós tínhamos que fazer, além da pesquisa, ensino e extensão, um trabalho administrativo, inclusive, bastante intenso, e desbravar, iniciar as coisas, né? Construir. E eu acho que foi importante também para a nossa formação, né? Depois de Jaboticabal, viemos para a Exalc em 1972, né? E a partir daí nós seguimos a carreira universitária, fazendo os diferentes concursos, que para nós não foi nenhuma dificuldade em função dessa formação que tivemos. E também nosso gosto por escrever. Nós escrevemos bastante, publicamos muitos trabalhos, né? Eu sei que hoje está cada vez mais difícil essas publicações, que a concorrência está muito maior,
mas nós publicamos intensamente, devemos ter cerca de uns 600 trabalhos publicados, não é? E publicamos também livros de todas as nossas disciplinas. Então, nós temos um livro sobre fisiologia vegetal, teoria e prática. Temos um outro que construímos no curso de pós-graduação de fitofisiologia ecológica, que é sobre fisiologia de cultivos. Trabalhamos com os alunos durante 20 anos para escrever esse livro aos poucos e recentemente também foi publicado. E ali estão contempladas 50 culturas diferentes, a fisiologia delas. Além disso, temos também um livro referente ao curso de fitofisiologia ecológica e nós trabalhamos muito com os alunos. Nós não pedimos, por exemplo, uma monografia se ela não vai ser utilizada. Então, essas monografias que os alunos fazem, em geral, vão ser aproveitadas e os alunos vão ser citados nesses livros. Então, eu considero que é algo importante para nós, para a sociedade e para eles, porque daí esses livros vão ser divulgados e vão ser colocados esses conhecimentos à disposição aí da sociedade, de quem tem interesse, não é? Nós temos também um curso de Fisiologia do Crescimento na pós-graduação e esse curso de Fisiologia do Crescimento também tem seu respectivo livro, que foi publicado em Maringá, não é? E juntamente também com colegas que trabalharam nesses livros. Então, eu acho relevante deixar pelo menos alguma coisa escrita sobre aquilo que vivenciamos aqui, aquilo que podemos contribuir para solucionar os problemas que são muito grandes no campo, né? A gente é bastante solicitado para tentar resolver alguns problemas, que muitas vezes são problemas clonais, são problemas de ambiente, né? Porque as plantas têm assim uma manifestação gênica muito condicionada ao ambiente em que elas estão. Elas são melhoradas em um determinado ambiente, de repente são colocadas num ambiente inóspito e elas respondem, não é, com um mau desenvolvimento, ou então com uma série de anomalias. Não é? Recentemente nós fomos até Muriqui, na Bahia, porque é um clone que é desenvolvido no litoral, está sendo colocado numa região intermediária, um pouco mais árida, e ele tem um comportamento bastante complexo, perde a dominância apical, começa a haver umas brotações laterais, forma como um chumaço lateral de folhas, e começa a haver rachaduras no tronco, coisa que para a área florestal não pode acontecer. Então, realmente, nessa região aí de Mucuri, da Suzano, é onde foram feitas as primeiras propagações clonais de eucalipto. E agora está precisando renovar isso, pegar novas variedades que sejam resistentes a esses processos, né, para a implantação. Então, novamente, ali precisa ser feito algo similar. Né? Durante esse tempo, temos participado muito aí de concursos, né? Orientado os alunos de mestrado e doutorado, devemos ter uns 15 alunos de doutorado, mais uns 25 de mestrado, né? E atualmente temos aquele número que sempre tratamos de manter, de cerca de 4, 5 alunos, para que esses possam ser bem atendidos e façam um trabalho bem em conjunto conosco, né? E dessa maneira tenhamos aí uma publicação, uma tese, uma dissertação de qualidade e que até o momento tem se mantido aí bastante bem. Né? Mas basicamente são esses os aspectos. Fomos distinguidos na reunião de Ilhéus da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal com uma citação de fisiologista do ano, juntamente com o Dr. Drummond de Viçosa. Recebemos também uma medalha científica do Dr. Walter Radamés Corsi, né,
chefe de departamento anterior, e também uma homenagem da Estado Cana de Ouro aí, pelos trabalhos em cana-de-açúcar. Nós temos trabalhado com muitos cultivos, então, para mim, cultivo não é algo assim de ser trabalhado de uma forma específica. E é claro, a gente trabalha com aqueles cultivos que são mais solicitados, que estão com maior importância no momento, não é? E hoje em dia, por exemplo, temos bastante em cana-de-açúcar, citros, café, temos também soja, não é? Que são cultivos aí relevantes, milho, não é? E esses trabalhos visam aí sempre uma melhoria de produtividade, um aumento de desenvolvimento, um aumento de vigor. E isso nos levou a trabalhar com uma série de produtos, não é? Porque nós temos aí, que eu não disse até agora, uma linha de pesquisa de modo de ação de reguladores vegetais, não é? E esse modo de ação de reguladores vegetais é muito interessante, porque quando se aplica um biorregulador na planta, ela responde com muita eficiência a isso, porque a planta responde basicamente a duas coisas: é a nutrição mineral, né, que podemos influir então no desenvolvimento, no vigor da planta, e depois ela se desenvolve, e durante o desenvolvimento ela passa por uma série de estresses, que é natural durante o ciclo dela, e no final, muitas vezes, ela não produz todos aqueles hormônios endógenos necessários para o pleno desenvolvimento, plena reprodução, plena produtividade. Por isso que os cultivos nunca têm a produção completa, elas têm sempre um potencial que poderia ainda ser desenvolvido, e é nesse potencial que a gente tem trabalhado, não é? Então nós temos uma linha mais recente de utilizar agroquímicos com características hormonais. Então são os biorreguladores, que para mim os biorreguladores são esses convencionais, porque esses tradicionalmente têm sido aplicados na agricultura e têm realmente levado a melhorias em produtividade, têm resolvido determinados problemas em condições de campo, que são muito importantes para a agricultura. Nós trabalhamos com esses biorreguladores desde 1969 e na ocasião havia muita pouca coisa sobre fisiologia aplicada, principalmente no que se refere ao uso desses biorreguladores. Mas isso foi cada vez mais utilizado e hoje surgiram aí umas variantes disso. E nós, inclusive, classificamos isso. Nós temos boletins em que nós classificamos biorreguladores, são esses convencionais, auxinas, gibberelinas, citocinas, retardadores, inibidores de etileno, além dos outros hormônios endógenos que já foram descobertos, mais uns 5 ou 6. E, além desses produtos, nós temos agora misturas de produtos. Nós chamamos essas misturas de bioestimulantes. Então, nós desenvolvemos aqui, por exemplo, as dosagens adequadas para diversas culturas de um bioestimulante chamado Stimulate, que é uma mistura de auxina, gibberelina e citocinina, né? E hoje esse produto está no mercado de uma forma bastante intensa, muito utilizado, e tem uma ação de leguminosas, principalmente, muito eficiente, com aumentos de produtividade, alcançando quase o potencial que essas plantas possuem. Então, acho isso um trabalho interessante e aplicado, e que vai reverter para a sociedade, com maiores produtividades, com menor custo, não é? E consideramos esse aspecto importante. Além desses bioestimulantes, hoje nós temos produtos denominados bioativadores. Esses bioativadores, quando se aplicam nas plantas, as plantas levam uma síntese de hormônios endógenos. E esses hormônios endógenos das plantas exercem sua ação de maneira que essas plantas são modificadas. E nessas modificações, muitas vezes, temos um incremento em vigor e produtividade, né? Dentre esses produtos, nós temos, por exemplo, uma molécula
chamada Thiamethoxam, que é o Actara, o Cruiser, que é um inseticida para pragas iniciais. Mas quando aplicado na planta, a planta melhora o vigor. Então nós estamos estudando já numa tese de doutorado, e agora uma nova tese de doutorado, em que culturas isso pode ser aplicado. Estamos vendo que na maioria das culturas existe resposta ao efeito da Thiamethoxam. Realmente leva a uma síntese hormonal quando se usa esse produto, além de controlar essas pragas iniciais desses cultivos. Então, é uma linha que nós estamos trabalhando nesse sentido. Além desse, nós temos também a cianamida hidrogenada, que já é sabido em trabalhos recentes na Alemanha, que ela leva a síntese de ácido urioacético. Então, ela é também um bioativador. Além disso, nós temos um produto já antigo, está em desuso porque ele é extremamente tóxico, que é o Aldicarb, ou Temic, que também tem essa ação. Então, nós estamos selecionando produtos, classificando, inclusive trabalhando junto à Absolo para classificar e colocar no devido lugar esses diferentes produtos. Inclusive, muitos deles são considerados agrotóxicos. Para nós, agrotóxico não existe, porque um agrônomo nunca ia indicar um agrotóxico, como um médico não vai indicar um homotóxico, em função das consequências óbvias para as plantas ou para as pessoas. Então, o que existe são agroquímicos, e alguns agroquímicos têm que ser trabalhados realmente com bastante critério, como, por exemplo, os herbicidas, que são utilizados em altas concentrações, ou então os inseticidas, que matam o inseto, mas que se estiver numa dose relevante ainda nas folhas, um resíduo, também pode atingir as pessoas. Fungicidas também têm essa propriedade. Então, realmente é preciso cuidar, até com substâncias nitrogenadas, porque tem essa possibilidade de acúmulo, produção de nitrosaminas e causar malefícios. Então, o que precisa é critério, e o critério quem dá são os agrônomos. Então, os agrônomos têm realmente que ser solicitados para, com critério, mostrar o uso desses produtos. Infelizmente, nem sempre há essa possibilidade de solicitação, ou então o produtor está muito distante, fica difícil. O nosso sistema de divulgação e qualidade desses produtos, infelizmente, está praticamente falido. Nós tínhamos um sistema governamental através de empresas e hoje praticamente não existe. Então fica aí para as universidades, para os estudos de pesquisa, divulgar isso. Nós tentamos fazer isso na medida do possível, mas precisa muito mais para o conhecimento real do efeito desses produtos pelos produtores. Então consideramos isso algo relevante e que poderia realmente contribuir aí para a maior produção das culturas, melhoria de qualidade delas, e assim termos melhores condições de vida, inclusive no planeta. Bem, nós tivemos a felicidade de nascer em Piracicaba, em 1941, 1º de outubro de 1941, e a felicidade é que aqui em Piracicaba nós temos a Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz. Quando jovem, nós pensamos muito em trabalhar com geologia, paleontologia, que tínhamos ali na Unesp de Rio Claro. Mas em função da escola ser aqui, e as facilidades que ela oferece, nós acabamos fazendo um concurso aqui na Luiz de Queiroz e entramos na Exalc em 1964. E a partir dessa época nós praticamente não nos afastamos dela. Somente depois da formatura, que trabalhamos durante 4 anos em Jaboticabal, na Unesp, mas vínhamos para cá para fazer a pós-graduação. Então estamos ligados desde 1964 à Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz. E é uma ligação muito intensa,
porque realmente em todos os sentidos, né? Desde andar na escola para fazer exercício até trabalharmos numa sala boa como esta aqui, ampla, né? Durante o dia todo, né? Então isso nos faz assim muito viciados em trabalhar na Luiz Queiroz, né? E é com muito prazer que nós fazemos isso, né? E temos sido bastante solicitados, temos participado muito de congressos e bancas examinadoras, sempre com muito prazer, com muita alegria, porque nós estamos aí levando conhecimentos nessa área tão carente, que é fisiologia vegetal, fisiologia de cultivos, para que os produtores possam superar os problemas que eles têm. Eu devo convir que os problemas dos produtores no Brasil são muito grandes, são muito relevantes. Eles não têm praticamente um seguro de plantar um cultivo e obter um bom preço depois no final, né? Existe uma variabilidade, uma sazonalidade de valores no decorrer dos diferentes anos, e também ele não tem muito contato com a pesquisa. E a pesquisa evolui de uma forma muito rápida, não é? E isso precisava ser transferido para esses produtores. Infelizmente, essa transferência é lenta, não é? Às vezes existe até uma certa resistência por parte desses produtores a essa transferência de tecnologia, mas não somente as universidades, as próprias empresas têm interesse nisso, para que o produtor, não é? Por exemplo, aplique seus produtos de uma forma muito mais adequada, não é? Sem que ele seja contaminado pelos produtos. Eu devo dizer que uma empresa como a Syngenta, por exemplo, hoje está trabalhando em pesquisas com sementes e fazendo também tratamento dessas sementes com os agroquímicos que elas produzem, porque daí vai se entregar para o produtor uma semente que já está tratada com os produtos que vão dar a defesa, a proteção dessa planta, pelo menos até o início do desenvolvimento dela. Isso fará com que o produtor tenha menos contato com esses produtos, não é? Que realmente podem causar problemas para ele, não é? E além disso, nós temos que trabalhar nesse sentido para que esses produtores tenham ganhos adequados para que se mantenham no campo e produzam de uma forma satisfatória. Bom, acho que o Dr. Massanori está aqui presente exatamente porque nós estamos aí quase na nossa aposentadoria, né? Nós faremos 70 anos o ano que vem, então teremos a compulsória e temos que solicitar ao departamento para dar continuidade aos nossos trabalhos. Espero que por pelo menos algum tempo eu possa dar continuidade a esses trabalhos, porque temos orientados, não é? Temos também um novo curso de pós-graduação que está passando de optativo para obrigatório, não é? Temos também uma série de compromissos com pesquisas que estamos desenvolvendo e dessa maneira, pelo menos por algum tempo, nós vamos solicitar continuidade nos trabalhos. A aposentadoria é algo que, quando a gente trabalha a vida inteira numa determinada área, fica muito difícil de você visualizar. E eu considero que o choque da aposentadoria é muito forte para as pessoas, não é? Claro que depende muito da pessoa, de como ela se comporta, das características dela, mas quando a gente gosta do que está fazendo, infelizmente nós sempre gostamos muito do que fizemos, não é? Isso não se torna um cargo para nós, um trabalho, né? Isso aí realmente é praticamente uma diversão, né? Descobrir as coisas, verificar as coisas, né? Os funcionamentos das plantas, as respostas das plantas, as induções que a gente faz a elas, não é?
Então são coisas assim de muito interesse esse que se desenrolou durante esses mais de 40 anos que nós temos trabalhado em fisiologia vegetal. E sempre trabalhando nessas linhas de bioreguladores, modo de ação de hormônios vegetais, não é? Fisiologia do crescimento e desenvolvimento, não é? Além de outras áreas da fisiologia vegetal, para ter um conhecimento holístico da planta, tratar a planta de uma maneira que, quando você vai para o campo, você saiba que muitos fatores estão interferindo nessa planta e conhecer como esses fatores estão atuando sobre os vegetais. Porque se o agrônomo, o biólogo mesmo, não conhece isso, ele vai ter muita dificuldade em fazer com que essas plantas superem esses problemas, né? Ajudar essas plantas a superar esses problemas através de sua atuação, não é? Aplicação de defensivos, aplicação de agroquímicos, melhorar a nutrição mineral, colocar num clima adequado, né? Saber que existe toda essa inter-relação e que o comportamento das plantas muda se você muda o ambiente. Ao mudar o ambiente, a manifestação gênica se altera. Então, muitas vezes, não se altera de forma positiva, não é? Uma planta que está em São Paulo, por exemplo, uma cana-de-açúcar, e que obedece razoavelmente bem a aplicação de maturadores, por exemplo, à medida que essa cana-de-açúcar está em direção do Nordeste, por exemplo, já há uma dificuldade dela obedecer a esses mesmos reguladores, essas mesmas dosagens. E quando ela está na América Central, é mais difícil ainda que ela obedeça a esses produtos, porque daí nós teremos outras variedades, principalmente variedades mexicanas, e essas outras variedades estão num clima diferente e num solo também vulcânico, então as respostas vão ser muito diferenciadas. Então, é uma coisa muito dinâmica a fisiologia, né? É interessante conhecer a fisiologia, vamos dizer, convencional de cada cultivo, porque quando haja essas manifestações, a gente possa interferir de uma forma positiva, realmente conseguir contornar os problemas e fazer o controle desejado para essas plantas cultivadas. Bom, com referência ao passado da fisiologia vegetal no Brasil, nós tivemos a oportunidade de dar uma palestra em 1995, em que estava presente o professor Luiz Gonzaga Gouveia Laboriô, que nós consideramos um dos pais da fisiologia vegetal no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. O professor Luiz Laboriô, ele era do Instituto de Botânica, né, e reunia lá muitos estagiários, bolsistas, e dentre esses estagiários ele teve durante um grande período de tempo uma série de professores, uma série de assistentes, como por exemplo a doutora Sônia Dietrich, como Vicente Moraes, Alfredo Gui Ferreira, José Tarquínio Pristo, Ivani Ferraz Marques Vale, Walter Rando, Gil Martins Felipe, Ivani Ferraz Marques Vale, Lauro Mori e Alfredo Gui Ferreira, dentre outros. Então, nós consideramos que esses fisiologistas tiveram uma formação muito forte com o Dr. Laboriô. Ele era bastante exigente e gostava muito de uma fisiologia ligada à parte de física, e com isso ele deu um treinamento muito intenso, muito forte a todos esses futuros pesquisadores e professores que se espalharam por todo o Brasil, que deram uma contribuição muito significativa à fisiologia vegetal de São Paulo e de todo o Brasil. Não? O professor Laboriô trabalhava com fotoperiodismo, trabalhava também com fisiologia da germinação. E
todos os demais aspectos da fisiologia vegetal, também ligados a alguns aspectos da física. Então, com isso, essa formação foi muito interessante e de altíssimo nível para todos esses que tiveram a oportunidade de trabalhar com o Dr. Laboriot. Além do Dr. Laboriot, em São Paulo nós tivemos também, no Departamento de Botânica, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, atualmente Biociências, a chegada em 1934 do Dr. Félix Halluster. O Dr. Félix trabalhava com relações hídricas e com inferências ecológicas. Ele tinha um grupo em que se incluía o Dr. Mário Guimarães Ferreira e o Leopoldo Magno Coutinho, que realmente impulsionaram essas áreas da fisiologia vegetal aí em São Paulo. Hoje se trabalha bastante com cultura de tecido, aspectos fisiológicos dessas culturas de tecido, e aposentou-se já o Dr. Walter Rando, mas temos o Gilberto Barbante Kirbauer, que tem dado uma contribuição muito eficiente lá junto ao Instituto de Biociências, publicando inclusive um livro de alto nível de fisiologia vegetal. Além disso, nós tivemos outros pontos do Brasil em que a fisiologia se desenvolveu de forma muito significativa. Principalmente há 2 décadas passadas, o Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa desenvolveu ali aspectos da fisiologia do cafeeiro, fisiologia do crescimento, mecanismo estomático, e trabalharam um Moacir Maestra e uma pleide de professores de alto nível, muitos com PhDs no exterior, pelo menos uns 10 professores. Então eles tinham uma linha muito forte de trabalho e publicaram realmente trabalhos muito significativos na Universidade Federal de Viçosa, e que está tendo continuidade hoje com os novos pesquisadores. Aqui na Exalc nós tivemos uma área de fisiologia do crescimento, fisiologia da nutrição mineral e de relações hídricas, e uma fisiologia de cultivos que foi desenvolvida pelo Dr. Eduardo Ferraz. Além disso, nós tivemos aqui um grande desenvolvimento da nutrição mineral. Isso foi desenvolvido pelo Dr. Eurípides Malavolta. Aliás, o Dr. Ferraz foi meu orientador de mestrado e o Dr. Malavolta foi meu orientador de doutorado. Mas além dele, na bioquímica, nós tínhamos o professor Otto Gesso Kroppmann, que também dá uma contribuição muito significativa, e hoje a bioquímica está muito incorporada à fisiologia vegetal. Então isso realmente foi muito importante para o desenvolvimento da fisiologia vegetal aqui na Exalc. Além disso, um outro local em que a fisiologia se desenvolveu, próximo aqui de Piracicaba, foi em Campinas, através do Instituto Agronômico. Tradicionalmente, trabalhou em Campinas o Dr. Quaraci de Moraes Franco. Ele foi um dos discípulos do Dr. Laboriot, e trabalhava com fisiologia de cultivos, principalmente de cafeeiro, fisiologia de sistema radicular, juntamente com o Dr. Romeu Forzato, e Luiz Gonzaga Santoro, Antônio Celso Novaes Magalhães. Magalhães esse que posteriormente passou para o Unicamp, trabalhando com nitrogênio, fixação de nitrogênio e nitrogênio nas plantas. Atualmente, Santoro trabalha lá e temos aí novos pesquisadores, como o Paulo Massafera, que ainda está desenvolvendo um trabalho muito eficiente na parte de bioquímica de cafeeiro na Unicamp. Nós tivemos também uma felicidade aqui próximo de Piracicaba, que foi no Departamento de Botânica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Unesp de Rio Claro, com a vinda do Dr. Karl Arens. O Dr. Karl Arens trabalhava no Rio de Janeiro
e se transferiu então para aqui, para o interior, para Rio Claro, próximo aqui de São Paulo, e trabalhava com relações hídricas, com transporte de soluços inorgânicos, né? E formou uma equipe lá, né? E nessa equipe nós temos a Lélia Piccolo na ocasião, veio da Itália também o Dr. Jorge De Marinis, né? Antônio Proença Vieira de Moraes, né? Massanori, né? Então são pessoas que construíram ali um núcleo também de fisiologia vegetal que continua hoje em seu desenvolvimento. Então, importante esse aspecto relativo a essas áreas em que houve o desenvolvimento da fisiologia vegetal aqui nas nossas condições. Além disso, nós temos fisiologia que foi desenvolvida no Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas. Isso foi passado pelo Dr. Laboriot em 1995, mas desde 1938, né, nós temos uma contribuição de um grupo chefiado por Álvaro Barcelos Fagundes, no Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas do Rio de Janeiro, né, que trabalhava com hormônios vegetais e com auxinas. Nesse início, parece que muitas pessoas trabalhavam com auxinas e hormônios vegetais, assim como o professor Mário Guimarães Ferri trabalhou inicialmente em sua tese de livre-docência e depois também, inicialmente, no Instituto de Biociências. O Dr. Laboriot me passou também que no Instituto Biológico nós tínhamos uma área em que trabalhava-se com orquídeas, semelhantemente ao que o professor Brigger trabalhava aqui na genética da Exalc. E essas orquídeas eram uma ferramenta para trabalhar com biologia e fisiologia vegetal. Ele passou o nome do Dr. Meyer, que trabalhava com germinação de sementes, o Agislau Bittencourt, que trabalhava com auxinas, o Carl Silvio Schmidt, que tive o prazer de conhecer no Instituto Biológico, trabalhava com interações, plantas, vírus e germinação, juntamente com a Helena Noronha e Marli Vicente. Então, ali no Instituto Biológico também nós temos essa tradição de fisiologia ligada também a essas aplicações que é a função do Instituto Biológico. Uma apresentação do Dr. José Tarquínio Prisco nos mostra que no Nordeste as coisas se iniciaram com Adolfo Duque, e nós temos lá uma reserva Duque, né? E isso na Amazônia, que ele trabalhava com biologia vegetal. Mas eles tiveram uma base de bioquímica muito forte através de Manuel Martins Ventura. O Dr. Ventura era agrônomo, trabalhava também com bioquímica. E também na Universidade Federal do Ceará é onde está o Dr. José Tarquínio Prisco, que foi também estagiário do professor Laboriot. Com José Tarquínio Prisco, nós temos o seu mestre, que foi José Gerardo Bezerra de Oliveira, professor do Tarquínio, Enéas Gomes Filho, Joaquim Enéas Filho, Joaquim Albenísio Gomes da Silveira, que trabalhou com o Dr. Otto também na Exalc, Luiz Gonzaga Rebouças Ferreira, que trabalha com relações hídricas. Então, ali no Nordeste, déficit hídrico, salinidade, fisiologia de estresses são áreas relevantes. Um outro centro que desenvolveu fisiologia vegetal em função do Dr. Paulo de Tarso Alvim, que veio da Universidade Federal de Viçosa para a CEPEC, Centro de Pesquisa de Cacau, na Bahia, em Una. Então, o professor Paulo Alvim, ele tinha uma capacidade muito grande de construção de equipamentos, de realmente construir determinados mecanismos que pudessem captar o que a fisiologia vegetal realiza nas plantas. Então, a partir disso, ele construiu um higrômetro. Esse higrômetro foi construído inicialmente a partir de um estetoscópio,
em que ele utilizava nas folhas e depois determinava nessas folhas o transporte de água através desse estetoscópio. Isso foi desenvolvido e se transformou num higrômetro que hoje é comercializado, né? Principalmente a partir dos Estados Unidos, onde as fábricas assumiram isso. Além disso, ele construiu um dendrômetro também, que era uma fita de metal que se colocava em torno das árvores, e nessa fita estava acoplado também um vidro que tinha azul de metileno e ela era apertada contra as árvores. E isso fez com que se determinasse que durante a manhã essas árvores têm o máximo diâmetro. E esse diâmetro vai sendo reduzido no decorrer do dia, e nas horas mais quentes do dia tem o diâmetro mínimo. Isso acontece, e é um fato muito relevante, inclusive para os cultivos, porque pela manhã nós temos um acúmulo de água na planta, né? Muitas plantas perdem água na forma líquida, até uma altura de uma cana-de-açúcar, por exemplo. Dali para baixo, todas elas têm esse processo de gutação. Isso é, o excesso de água pode sair na forma líquida. E durante o dia perdem água na forma de vapor de uma forma muito intensa. Essa perda de água na forma de vapor é tão intensa que faz com que o tronco se reduza de diâmetro. Tá? E com isso é mostrado nesse dendrômetro, foi desenvolvido também um aparato na Unicamp. Eu devo dizer que para esses aparatos uma contribuição muito importante é dada também pela Embrapa Instrumentação de São Carlos, que constrói esses equipamentos que realmente são muito úteis para a determinação de área foliar, ou então para essas determinações nas plantas, não é? E contribui muito para que os processos fisiológicos sejam estudados de uma maneira científica e de uma forma eficiente. Não é? E no Nordeste, então, nós temos aí o Tarquínio Prisco, os demais pesquisadores que trabalharam com salinidade e fisiologia de estresse, porque na região é semiárida, não é? Realmente são as coisas que mais são relevantes para serem trabalhadas. Depois nós temos, como nós dizíamos, né? Na CEPLAC, o Dr. Paulo de Tarso Alvim, que trabalhou sempre com ecofisiologia de plantas cultivadas. Não é? Ele teve uma contribuição inicial do Dr. Nelson Maravalhas, não é? E trabalhou também com seu sobrinho, Ronald Alvim. Né? Hoje temos lá Adonias de Castro Virgens Filho, que também é um especialista em seringueira, não é? E o Dr. Sena Gomes, que trabalha com diversas áreas da fisiologia vegetal. Em Pernambuco, no Recife, nós temos Everardo Sampaio, com ciclagem de nutrientes, e de Losa Barbosa, que trabalhou com ecofisiologia de espécies arbóreas. No Amazonas, ainda em Manaus, Isoldo Ferraz, que trabalhou com propagação de plantas da floresta. E no Pará, Belém, nós temos Vicente Moraes, que foi também estagiário de Laboiô. Daí realmente nós considerarmos essa contribuição do professor Laboiô extremamente eficiente para a formação dos fisiólogos brasileiros. Lá em Belém nós temos Benedito dos Santos Filho, Dora dos Santos, que trabalha na área de germinação, e também no CEPATU da Embrapa, Olinto Gomes da Rocha Neto, Moacir Dias Filho, e que trabalham na área de ecofisiologia de florestas. Nós vamos ter no próximo setembro, não é, de 2011, em Búzios, o Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, que também tem uma tradição muito interessante. Não é? Ele se iniciou quando um pequeno grupo da Embrapa fez uma reunião em Cruz das Almas. E nessa reunião já participaram Magalhães, nós estivemos lá, e outros pesquisadores. A partir desse núcleo, a sociedade começou a se reunir a cada 2 anos. Né? E com isso nós teremos essa reunião agora, em 2011, em Búzios. E ela é patrocinada, vamos dizer, vai ser realizada através da Universidade Norte Fluminense.
Então, o grupo da Norte Fluminense que estará envolvido nessa reunião. Nós participamos da maioria dessas reuniões de fisiologia vegetal e vimos que realmente nós tivemos, no decorrer de todo esse tempo, né, desde a reunião original, uma evolução muito forte da fisiologia vegetal. Essa reunião técnica da Embrapa em Cruz das Almas foi em 1986. E daí nós tivemos esse congresso em Londrina, em Piracicaba, Viçosa, Fortaleza, Lavras e outros congressos, né? E uma revista, que é a Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, que publica os trabalhos desses fisiologistas e do exterior. Então, com isso, nós temos esse fortalecimento do grupo da fisiologia vegetal no Brasil e consideramos que se trata aí de uma ciência que está cada vez mais consistente, né, dando contribuições cada vez mais valiosas, né, para o conhecimento da planta, principalmente em suas funcionalidades. Com referência a Piracicaba, que estamos trabalhando agora na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, a fisiologia vegetal se iniciou com Eduardo Castanho Ferraz. Eduardo Ferraz trabalhava com ecofisiologia de cultivos, uma ecofisiologia aplicada, e posteriormente nós fomos convidados a trabalhar aqui com o professor Ferraz. Viemos eu e o professor Antônio Augusto Lucchesi. Nós dois desenvolvemos juntamente com o professor Ferraz essa área de fisiologia vegetal, sendo que, paralelamente, uma das ramificações da fisiologia vegetal, que é a nutrição mineral, foi adquirindo, assim, dimensões muito grandes aqui na Exalc. Então, tinha um departamento específico para a nutrição mineral, e depois desenvolvimento também no Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Mas aqui, né, houve inclusive uma renovação significativa, né, com o falecimento do Dr. Antônio Augusto Lucchesi. Foi contratada uma área para a fisiologia pós-colheita. O responsável por essa área é o professor Ricardo Alfredo Klug, né, que desenvolve em seus laboratórios, principalmente essa parte de fisiologia pós-colheita, que é extremamente importante para a conservação de frutos, hortaliças, qualidade desses materiais, né? E ele trabalha com um aspecto muito interessante, que é a bioquímica disso, né? Por exemplo, as enzimas envolvidas nos processos de maturação, as anomalias que ocorrem nesses frutos e hortaliças, né? Então, está dando uma contribuição muito relevante à fisiologia pós-colheita. Além dele, nós contamos aqui com o professor Pérez, que trabalha também numa área de hormônios vegetais. O professor Pérez tem publicado em revistas internacionais de grande alcance, né? E ele trabalha especificamente com o tomateiro microtom. Então ele faz muitos testes biológicos, ele faz uma parte genética também de melhoramento desse tomateiro, introduz uma série de genes e obtém plantas também que respondam, tenham sensitividade a diferentes hormônios vegetais, a diferentes aspectos biológicos. Então esse material é considerado assim um material para teste bastante importante para se desenvolver essa área da fisiologia vegetal, uma vez que as determinações bioquímicas são muito mais difíceis ou então às vezes não revelam exatamente o que está acontecendo na planta em função de certos mascaramentos que ocorrem ao se fazer essas determinações. Então essas plantas têm produzido aí, principalmente em função de relações com a genética e com outras áreas, como entomologia, trabalhos muito relevantes nessa área da fisiologia vegetal. Além dele, nós contamos com o professor Ricardo Ferraz de Oliveira, que trabalha com a fisiologia dos estresses,
e está desenvolvendo uma nova área que é uma neurobiologia. Mais corretamente seria chamado de biologia de sistemas. Eu considero essa área extremamente importante. Por quê? Porque é uma área que vai unir o conhecimento de genoma com a manifestação gênica, com cargas na planta e ainda com mensageiros secundários e depois fisiologia dessa planta, o balanço hídrico, a nutrição. No momento que isso se tornar conhecido, ficará muito mais claro, se poderá resolver muito mais problemas ligados à biologia molecular, porque haverá uma sequência de consequências a partir da biologia molecular. Então, qualquer alteração gênica, por exemplo, qualquer repressão ou indução gênica poderá ser manifestada e o caminho dessa manifestação poderá ser melhor conhecido. Então, é uma área que eu considero bastante promissora e já está sendo oferecida uma disciplina de pós-graduação nessa área bastante promissora. O Dr. Ricardo Ferraz tem participado de todos os congressos de neurobiologia, já são 5 ou 6, e que são muito importantes e com avanços cada vez mais significativos nessa área. Nós devemos convir que essa é uma área que não dá para se trabalhar isoladamente. Realmente é necessário aí um conjunto de pesquisadores, um grupo que trabalhe em conjunto para se construir realmente um conhecimento melhor dos vegetais. Além desses, nós temos aí a nossa participação, que trabalhamos com bioreguladores já há bastante tempo, trabalhamos com ação de reguladores vegetais, e com isso o desenvolvimento da planta é que nós queremos esclarecer e uma série de produtos que estão ligados a esse processo de vigor e desenvolvimento, que são nossas linhas de trabalho para esclarecer como eles agem sobre as plantas.